doutrina ou mandamento. O que é de Deus e o que é do homem. Você já parou para pensar se tudo aquilo que é ensinado dentro das igrejas realmente vem de Deus? Muitas pessoas estão vivendo presas, não por causa de Deus, mas por causa de regras criadas por homens. Regras que são ensinadas como pecado, mas que nunca foram chamadas de pecado por Deus. E o mais perigoso: enquanto alguns criam pecados que não existem, outros ignoram os pecados que realmente estão na palavra. Hoje você vai entender claramente o que é mandamento de Deus, o que é doutrina humana, o que é realmente pecado e o que é invenção da mente do homem. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9 está escrito: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus estava repreendendo líderes religiosos que colocavam regras humanas, como se fossem leis de Deus. E isso ainda acontece hoje. Agora entenda, mandamento de Deus é aquilo que está claramente na palavra. Não depende de opinião, não depende de cultura, não muda com o tempo. Por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não mentir, não adulterar, não roubar, perdoar, fugir da imoralidade. Isso é mandamento. Agora vamos ser diretos. Existem coisas que muitas igrejas ensinam como pecado, mas que a Bíblia não diz que são. Roupa específica. Muitas pessoas já ouviram que usar certo tipo de roupa é pecado, mas a Bíblia nunca diz que uma peça específica é pecado. O que a palavra ensina é sobre modéstia, pudor e decência. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Ou seja, o problema não está na roupa em si, mas na intenção e no coração. Agora pense, quem criou a regra da roupa? Deus ou o homem? Outro exemplo, alimentos. Alguns ainda tratam certos alimentos como se fossem proibidos espiritualmente. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Proíbem o casamento e ordenam a abstinência dos alimentos que Deus criou, porque toda criatura de Deus é boa. Ou seja, proibir alimentos como regra espiritual é doutrina humana. Outro ponto, dias específicos. Alguns dizem que você precisa guardar um dia para ser aceito por Deus, mas a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16: Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, ninguém pode te condenar por isso. Agora entenda algo muito sério. Enquanto alguns criam regras, muitos ignoram o que realmente é pecado. A Bíblia é clara. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, idolatria, invejas, iras, dissensões e coisas semelhantes a estas. Aqui estão pecados reais: mentira, inveja, orgulho, fofoca, falta de perdão, imoralidade, hipocrisia. Isso afasta o homem de Deus, mas muitas vezes não é confrontado. Agora preste atenção nisso. Existe uma diferença entre não ser pecado e não ser sábio. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, nem tudo é pecado, mas nem tudo te edifica. Liberdade não é viver de qualquer jeito. Agora chegamos ao ponto mais forte. A Bíblia revela claramente quem não herdará o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10 está escrito: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora entenda com seriedade. Devassos,
são aqueles que vivem na imoralidade sexual, sem limites, segundo os princípios de Deus. Idólatras são aqueles que colocam qualquer coisa acima de Deus. Adúlteros são aqueles que quebram a fidelidade no casamento. Efeminados aqui não está falando de aparência, jeito ou sensibilidade, mas no contexto bíblico está ligado a práticas e condutas associadas à imoralidade sexual. Sodomitas também estão ligados a práticas sexuais contrárias ao padrão bíblico. Ladrões são os que tiram o que não é deles. Avarentos são dominados pelo amor ao dinheiro. Bêbados são dominados por vícios. Maldizentes vivem ferindo pessoas com palavras. Roubadores vivem na prática da injustiça. Percebe a diferença? Aqui Deus não fala de costume, não fala de tradição, não fala de regras humanas. Ele fala de pecado real. E o texto começa com um alerta. Não vos enganeis. Ou seja, existe engano. Existe gente focando no que não é pecado e ignorando o que realmente afasta de Deus. Mas agora vem a parte mais poderosa. Logo depois, a Bíblia diz: e é o que alguns têm sido. Mas fostes lavados, mas fostes santificados. Isso significa: existe transformação. Ninguém está preso ao erro se houver arrependimento verdadeiro. Deus não quer você preso a regras humanas, mas também não aceita que o pecado seja ignorado, nem aumentar, nem diminuir, mas viver exatamente o que está na palavra. Agora a pergunta final é: você está vivendo pela verdade, ou por regras criadas por homens? Você está preocupado com aparência, ou com transformação real? Porque no final, não será tradição, não será opinião, não será costume, será a palavra de Deus. Por isso, não se engane, conheça a verdade, viva a verdade, e deixe Deus transformar aquilo que realmente precisa ser transformado. Se esse estudo abriu seus olhos, eu quero te fazer um convite agora. Comenta aqui embaixo apenas uma palavra: verdade, mas comenta com consciência. Não é só escrever. É decidir buscar na Bíblia o que realmente vem de Deus e rejeitar aquilo que foi criado pelo homem. E eu também quero te pedir algo muito importante. Se você já foi ensinado algo que hoje você percebe que não está na palavra, escreve nos comentários, porque isso pode libertar outras pessoas também. E mais, se você quer viver pela verdade e não por tradição, se inscreve no canal agora. Aqui, você não vai receber opinião, você vai receber palavra. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa sair do engano, porque tem muita gente presa. E às vezes só precisa de uma verdade para ser liberta. E no próximo estudo, eu posso trazer exatamente aquilo que você sempre teve dúvida, mas nunca teve coragem de perguntar. Então comenta, participa, e vamos juntos buscar aquilo que realmente está escrito.